Graça e paz, queridos, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Eu também estou muito feliz. Gostaria de estar sentadinha aí no lugar de vocês, ouvindo alguém aqui de cima. Mas o Senhor manda, a gente obedece, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão sobre o seu coração. Cadê a equipe? Raquel, é agora aquela música. Pode ser só a Raquel mesmo, não tem problema. Falha na comunicação, né, Raquel? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. A Raquel vai estar entoando esse louvor. Fale com Deus mais uma vez. Para onde iremos nós? Peça para que o Espírito Santo fale contigo nesta noite. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me. És o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transborda com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me. Eu não sei se vocês estiveram aqui no domingo, no culto das 19 horas, mas o Senhor colocou uma palavra maravilhosa no meu coração. Jesus é o pão da vida. E quando a gente se alimenta deste pão, a gente passa a ter vida. E não só uma vida maravilhosa aqui nessa terra, mas também uma vida eterna. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Se você chegou meio cansado, meio triste, talvez essa quarta-feira não foi uma boa quarta-feira para você. Mas eu quero te dizer que este alimento está aqui nessa noite. E glória a Deus porque você veio. Talvez a tua vontade era ter ficado em casa, mas você veio. E este alimento vai produzir vida dentro de você. E você vai sair daqui mais vivo do que nunca, amém? Diga, eu vou sair daqui mais vivo do que nunca, cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Diga, enche-me, Senhor.
Enche-me, Senhor, até transbordar. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém, glória a Deus. Como é maravilhoso a gente entrar na presença de Deus, né, queridos? A gente encontra renovo, a gente encontra alegria, a gente se encontra ânimo, né? A gente pode entrar, a gente pode ouvir e pode ficar indiferente e às vezes sair até pior do que como a gente entrou. Mas se a gente entrar com vontade, se a gente entrar de coração aberto, seja num culto, seja numa célula, ou seja no nosso quarto, que a gente dobra o nosso joelho e fala com Deus, a gente encontra a vida, a gente encontra algo, a gente desfruta da fonte que jorra lá do trono de Deus e algo acontece dentro de nós. Amém? Coloque as suas expectativas no Senhor e hoje você vai receber mais dele. Glória a Deus. Bom, este mês o tema que nós estamos estudando, acho que essa é a primeira quarta que nós vamos falar sobre isso, né? Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Não sei se vocês prestaram atenção ali na divulgação. Mês de abril, vida financeira, vida abundante. Mas saiu errado ali, né? O tema deste mês é riquezas encobertas e tesouros escondidos. E o ano passado eu tive a oportunidade de estar ministrando também este tema, quando chegou no mês de abril, falar sobre isso, eu tive a oportunidade para falar sobre esse tema. E quando eu fui ministrar o ano passado, eu confesso para vocês que de todos os temas que o apóstolo Edmilson tinha trazido para nós, como ensinamento, como rema, como revelação, este tema ainda não tinha me abraçado, sabe? Eu ainda não tinha entendido ainda. Tem o mês da libertação, o mês vai me lembrando os meses, vida financeira, vida abundante, enchei-vos do Espírito, ele veio para libertar os cativos, né? Tudo eu tinha, entendido. Mas quando eu falava desse tempo, parece que a bola batia na trave. Eu não estava entendendo. E quando o apóstolo falou para mim, filha, você vai ministrar. Eu falei, eita Jeová, Senhor, há de revelar no meu coração, faz essa bola entrar no gol. Me revela, Senhor, me mostra o que o Senhor falou com o apóstolo. Fala comigo, Senhor. Eu entendia tudo que ele estava falando, mas eu queria receber na essência, na profundidade. E aí, vamos estudar, né, queridos? A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Falei, Senhor, eu não quero perecer nesse tema não, me dá entendimento, Senhor. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, para mim poder ministrar. Isso foi o ano passado. E até que o Senhor me trouxe assim uma coisa muito legal na minha cabeça. Ele me trouxe a memória de um filme que se chama Indiana Jones. Quem já assistiu esse filme Indiana Jones? Pois é, quem é da época aí do MacGyver, Rambo? Então, é dessa época. Algumas pessoas não sabem do que eu estou falando, né? Agora tem esses filmes Ressurgente, Revergente, Detergente, né? Avatar. Filme mesmo era MacGyver, Indiana Jones. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, até a gente enjoar, não é verdade? E eu me lembrei desse filme Indiana Jones, porque o filme todo, quase todas as séries que tiveram e tal, os filmes que tiveram, 1 e 2, sempre era voltado para o mesmo assunto. Era um tesouro que estava escondido, era alguma riqueza que estava encoberta, e ele recebia um mapa, e ele recebia, sei lá, uma informação, e lá ia ele atrás da descoberta para tomar posse daquela riqueza e daquele tesouro, né? E nós podemos nos esquecer de todos os detalhes do filme, mas tem uma coisa que a gente nunca esquece, que é daquela bola rolando atrás do Indiana Jones. Vocês lembram, né? Aquela bola ficou para a história, não é verdade? E na verdade aquela bola representa as provas que a gente passa, né? A gente correndo e a bola correndo atrás da gente, né? E essa bola representa as circunstâncias, representa os desafios, representa a guerra do dia a dia para a gente tomar posse das riquezas e das grandezas de Deus.
que pode ser as suas promessas. Então, mas eu não vou pregar em cima desse filme, é somente uma introdução, porque quando a gente fala hoje em dia de riqueza encoberta e tesouro escondido, é um pouco difícil da gente compreender, porque não é uma realidade hoje para nós, né? Antigamente, isso era um fato, era uma realidade. Pode até ter ainda algum tesouro escondido, né? Às vezes a gente vê algumas matérias na televisão falando de tesouros que estão escondidos no fundo do mar, né? Que eles descobrem navios que foram naufragados, e aí tem lá, eles procuram tesouros e tal. Mas hoje não é tão real, não é uma realidade tão forte para nós quanto no passado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Isaías 45. E é aonde se encontra o texto-chave deste tema. Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3. Que diz assim: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Este é o versículo básico que o apóstolo tem ministrado debaixo desse tema, né? Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Eu sempre às vezes falo o contrário, estou falando certo, né? Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Às vezes é tesouros encobertos e riquezas escondidas, eu troco, mas está tudo escondido, nós vamos achar. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Essa palavra aqui, essa promessa aqui, estava endereçado a Ciro, porque Ciro tinha se deixado ser um instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo de Israel do cativeiro. Então Deus vem e libera essa palavra sobre Ciro. Olha, eu vou te dar os tesouros da escuridade. Eu vou te dar as riquezas encobertas. E não só essa promessa, mas no versículo 2 também Deus fala a ele: eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Então, o que significava essas riquezas encobertas e esses tesouros escondidos nesse contexto aqui? E eu estava lendo e eu descobri algo muito interessante. Como eu disse para vocês, isso não é mais uma realidade tão forte nos nossos dias, mas naquela época, o que acontecia? As pessoas, quando elas tinham algum tesouro, quando elas tinham um objeto de muito valor, quando eles tinham alguma moeda valiosa, ouro, prata, realmente joias, o que eles faziam? Hoje, nós colocamos em cofres, nós levamos em bancos, né? Até dentro de casa a gente tem alguns esconderijos, né? Alguma forma assim de guardar e de esconder, mas geralmente quando é alguma coisa de muito valor, a gente deixa escondido em cofre, né? Meus ouros mesmo, né? Meus brilhantes, está tudo no banco guardado. Vocês veem que eu não uso nada, porque na igreja eu só uso bijuteria, mas meus ouros estão guardados. Só que não. Então o que essas pessoas elas faziam aqui? Elas cavavam um buraco e elas escondiam os seus tesouros. E geralmente elas faziam isso no território a qual eles moravam. Só que eles não contavam para ninguém. Então esse era o cofre deles. Eles escondiam os seus tesouros. Eles faziam um buraco ou eles marcavam algum lugar que pudessem esconder, e ali eles faziam os seus cofres. Então eles colocavam ali perto daquela cachoeira, ali perto daquele tronco daquela árvore, 6 passos do lado direito da minha casa, ou ali perto daquela estrada, perto daquele coqueiro, ou ali onde está aquela rocha. Aquilo era a senha deles, aquilo era a marcação deles, e ali eles escondiam seus tesouros, as suas joias e as suas riquezas.
Então isso era uma coisa normal neste tempo e naquela época. Só que o que acontecia? Quando essa pessoa morria, porque eles não contavam para ninguém aonde que eles escondiam. Você conta a sua senha de banco para alguém? A gente não conta nem a senha do celular, né? Quanto mais a senha do banco. Eles não contavam para ninguém. Muitos não contavam nem para as suas famílias, nem para a sua esposa. Só que se eles viessem a morrer, aquele tesouro ficava abandonado, ficava escondido e ninguém sabia onde estava. Então, algumas pessoas, sabendo que aquela pessoa que morreu era uma pessoa de posse, o que eles faziam? Eles pegavam o seu dinheiro, às vezes eles vendiam tudo que tinha para comprar aquela terra que aquela pessoa morava. Para comprar o seu território, para comprar o seu lote, eu não sei como se chamava na época, para comprar a região onde ficava a sua casa. E ali eles começavam o Jonas Jones, né? E eles saíam fazendo buraco em tudo quanto é lado para procurar uma riqueza, para procurar um tesouro. Então, quando o Senhor fala com o Ciro aqui, Deus está falando literalmente debaixo dessa palavra e desse contexto. Olha, Ciro, eu vou te dar as riquezas encobertas. Eu vou te dar os tesouros que estão escondidos, aquilo que ninguém sabe, aquilo que está escondido, aquilo que está enterrado, que tem muito valor, eu vou trazer até você. Eu vou te dar senha, Ciro. Eu vou trazer esses terrenos, sei lá, de alguma forma. Deus estava falando literalmente essa promessa num caráter material. Porque você se deixou ser um instrumento. Eu vou te abençoar. Eu vou trazer para ti riquezas. Aquilo que ninguém sabe aonde está. Aquilo que está escondido. Aquilo que as pessoas não têm noção. Eu vou trazer nas tuas mãos e vou te entregar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando nós olhamos para esse texto aqui especificamente, nós podemos ver que existe uma bênção de Deus para nós no caráter material também. Deus, Ele quer nos abençoar financeiramente. Deus, Ele quer nos prosperar sim, na questão financeira, na questão de bens. Algumas pessoas, elas se sentem, às vezes, constrangidas de ouvir esse assunto dentro da igreja. Eu vim aqui buscar paz. Eu vim aqui buscar uma cura. Eu vim aqui, e fica falando de dinheiro. Mas a palavra de Deus, quando nós olhamos, ela é completa. E ela nos envolve em todas as áreas da nossa vida. Então, nós podemos entender, chegar nessa compreensão de que nós podemos sonhar sim, com coisas materiais. Que nós podemos desejar sim, um carro melhor. Que nós podemos desejar sim, sair do aluguel e comprar uma casa. Que nós podemos sonhar sim em ter um bom salário. Que nós podemos sonhar sim em as mulheres olhar para aquela vitrine e ver aquela roupa e falar: Senhor, eu tomo posse no nome de Jesus. Aproveito e tomo posse desse sapato também, Senhor. E já que o Senhor está dando, eu quero a bolsa também, Senhor, né? Nós podemos tomar posse dessa bênção material que Deus tem para mim e para você. Amém? O apóstolo Edmilson, ele escreveu esse livro aqui, ó. A luz que me salvou, que me libertou e me faz prosperar. E eu me lembro que quando ele escreveu este livro, e o apóstolo Edmilson, ele tem essa revelação mesmo, esse rema sobre a vida dele, e ele tem liberado sobre nós nessa área de prosperidade. E ele nos ensinou que nós chegamos na igreja triste, a gente recebe alegria. Nós chegamos na igreja doente, nós recebemos cura. Nós chegamos na igreja com um casamento derrotado, nós recebemos restauração. E por que nós não podemos chegar na igreja pobre e sermos abençoados e prosperarmos nessa área também? Essa prosperidade
Não é para que a gente fique snob, não é para que suba para a nossa cabeça. O apóstolo sempre tem nos ensinado, o nosso dinheiro vai ser para glorificar o nome de Deus. Nós vamos ser mantenedores da sua obra. Nós vamos ajudar o próximo. Nós vamos ajudar o necessitado. Nós vamos glorificar a Deus com os nossos bens. Mas nós podemos sonhar sim, né? Algumas pessoas falam: essa igreja tem a teologia da prosperidade. Tudo é dinheiro. Queridos, se você quiser ficar pobre, você pode ficar, você vai para o céu do mesmo jeito. Se você não quer receber entendimento nessa área, não tem problema, isso não é base de salvação. Você pode morar na favela e ir para o céu, não tem problema. Mas se você receber esse entendimento, você pode desfrutar de uma prosperidade e ir para o céu também. Então o que você quer? Que nível de entendimento você quer receber? Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que a prosperidade que Deus tem para nós, que as promessas que Deus tem para nós, está relacionado em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos cansados de saber que prosperidade não é só dinheiro, né? Porque existem muitas pessoas cheias de dinheiro no bolso e tristes, amarguradas, depressivas. Sabemos que isso não é a base, né? Para termos alegria. Mas nós podemos ter entendimento que nós também podemos se romper nessa área. Então, se você tem enfrentado algum tipo de dificuldade, se você está andando no seu carro, seus pneus, mais careca que meu marido, né? Se vocês estão aí penando para pagar aluguel, né? Está difícil. Sobra conta para pagar, mas não sobra dinheiro. Você está na promessa, vai sobrar, mas é o que está sobrando, é conta para pagar. Não é financeiro. Você pode dobrar o seu joelho. Se você estiver debaixo da legalidade, que nós acabamos de, pastor Evaldo acabou de ministrar aqui. Se você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você tem servido ao Senhor, você pode sim falar: Senhor, me abençoa. Senhor, abre as portas. Senhor, manda cliente para minha empresa. Senhor, eu não quero que caia dinheiro do céu, não. O Senhor pode mandar trabalho também, viu? Faça isso, porque Deus não gosta de abençoar preguiçoso. Fala: Senhor, manda trabalho e manda dinheiro. E as coisas vão começar a acontecer. Então a prosperidade tem que primeiro, essa libertação tem que vir na nossa alma. Não é da vontade de Deus que a gente padeça de necessidade. Não é da vontade de Deus que você abra a sua geladeira e você não tenha mistura gostosa para fazer no seu almoço. Às vezes você tem uma mistura lá, mas é só abobrinha, né? Não, Deus quer que você tenha carne. Deus quer que você tenha frango, né? Deus quer que você tenha peixe, né? Deus quer que você tenha leite condensado moça. Deus quer que você tenha, o que mais que é bom? Creme de leite Nestlé, né? Fazendo as propagandas, não estou ganhando nada de merchandising, não, né? Deus quer que você tenha chocolate Cacau Show, né? Deus quer te dar o melhor. Para empinar o nariz? Não. Para você falar: obrigada, Senhor, porque do Senhor tem vindo, do Senhor tem acontecido, tem provido todas as minhas necessidades. Amém? Então, pode aplaudir ao Senhor. Então, quando olhamos para essa promessa, riquezas encobertas e tesouros escondidos, você pode estar ligando sim a uma bênção material que Deus tem para mim e para você. Mas existe muito mais de Deus nessa revelação, existe muito mais de Deus nesse entendimento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 13, lá no Novo Testamento. Quando nós olhamos para essa promessa, nós também podemos ter um teor espiritual. Porque riquezas, tesouros, né? A gente pode dar o nome ao que para nós tem mais valor. Se eu perguntar aqui para você hoje, qual é o seu maior tesouro? Alguns vão responder: meu maior tesouro é minha família, né? O que para você hoje tem mais valor? A minha saúde.
O que para você hoje é tão importante que você pagaria um preço alto? A salvação da minha família. Então, a bênção de Deus não para só no material. Como eu disse, vai em todas as áreas da nossa vida. Atinge todos os departamentos. E olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Por enquanto até aí. Olha só que parábola maravilhosa que se encaixa com tudo isso que nós estamos falando. O que esse texto está querendo dizer? Que o reino de Deus é semelhante ao quê? A um tesouro escondido. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Olha aqui o tesouro de Deus. Olha aqui o valor do Senhor. Olha a riqueza que o Senhor está nos mostrando, para que a gente possa tomar posse e adquirir e viver. E aí ele fala assim: e um homem achou esse tesouro, e com grande alegria ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele terreno, para adquirir aquele território aonde estava escondido aquele tesouro. E que tesouro era esse? O reino de Deus. Então, nesse texto aqui nós podemos aprender duas grandes verdades. A primeira verdade é que o reino dos céus é um tesouro incalculável que deve ser buscado acima de tudo. O reino de Deus, o reino dos céus, é um tesouro incalculável que deve ser buscado acima de tudo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O que é o reino dos céus? Eu fiquei pensando, Senhor, o que representa este reino? O que representa o reino de Deus? O que representa o reino dos céus? E eu cheguei a essa conclusão: o reino de Deus é o seu governo sobre nós. O reino dos céus é o seu senhorio, é o seu domínio, é o seu governo sobre nós. É óbvio que aqui o Senhor fala em algo grande, né? O reino dele sobre a terra. O reino dele sobre o mundo, o reino dele sobre todas as famílias da terra, sobre todas as nações. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos do reino dele, desse tesouro que o Senhor tanto valoriza, que é uma riqueza para ele, o reino dele, o governo dele sobre os nossos corações. Quem encontra isso, encontra um tesouro. Quem vive esse domínio, quem vive esse governo, se torna rico. Queridos, o governo de Deus sobre nós, o domínio de Deus sobre nós, nos leva a conquistar. Porque um homem que é controlado pelo Espírito Santo, um homem que é cheio do Espírito Santo, o homem que obedece a tua palavra, porque o governo dele é isso. Quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente se submete à tua vontade, quando a gente faz aquilo que ele nos manda, quando a gente é direcionado debaixo da tua vontade, em santidade, cumprindo o que ele tem para nós aqui nessa terra, desenvolvendo a sua missão. Quando nós nos submetemos a esse senhorio, quando nós nos submetemos a esse governo, a esse domínio, nós nos tornamos prósperos, nós nos tornamos ricos, nós encontramos o tesouro escondido e as riquezas encobertas. Porque quando a gente está debaixo desse governo,
não tem como a gente entrar no caminho errado. A gente entra no caminho certo, e o caminho certo é um caminho de bênção, de vitórias e de conquistas. E não tem como dar errado. Passamos por provas, enfrentamos crises, mas o final é o certo, é a vitória, é a conquista. E aqui esse texto revela que o homem que teve grande alegria ao descobrir esse tesouro, ele vende tudo que ele tem para tomar posse desse tesouro. Essa é a segunda verdade que nós encontramos nesse texto. Nós só podemos obter esse tesouro quando nós renunciamos tudo aquilo que nos impede de fazer parte dele. Nós só conseguimos tomar posse desse tesouro quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos para podermos ter parte daquilo, para podermos tomar posse daquele tesouro. Muitas pessoas não desfrutam desse tesouro. Muitas pessoas não tomam posse dessa riqueza. Por quê? Não está disposto a abrir mão da sua vontade. Porque não está disposto a abrir mão, a renunciar aquilo que por um momento está fazendo bem para a sua alma, para o seu ego, para a sua carne. Mas a proposta de Deus é que aquilo que nós vamos encontrar e desfrutar é muito melhor. O pastor Clodoilson contou aquela historinha, não sei se foi quarta passada ou domingo passada, do menininho que enfiou a mão dentro de um vaso e pegou uma moedinha, não é verdade? E ele fechou a mão e tentou tirar a mão do vaso e a mão não passava no buraquinho. E o pai falava: filho, abre a mão, libera essa moedinha aí que o papai vai te dar 10. Não, eu quero essa moedinha. Então algumas pessoas não desfrutam dessa riqueza porque quer ficar com a moedinha. Porque aquela moedinha no momento está na mão, né? Ai, mas é tão difícil servir a Deus, tem que pagar um preço. Queridos, pior ainda é servir o diabo. Pior ainda é ser escravo de Satanás. Pior ainda é estar cativo nas emoções. Quando a gente se entrega a esse senhorio, quando a gente renuncia a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, quando a gente se rende por completo, quando a gente sai dessas prisões e a gente fala: Senhor, reina, Senhor, vem com o teu reino, Senhor, vem com a tua glória, Senhor, vem com o seu domínio. Queridos, aos poucos as coisas vão começando a se encaixar, aos poucos as coisas vão começando a tomar ordem. E quando você vê, a sua alma está desfrutando desse bálsamo, a sua alma está desfrutando dessa riqueza, dessa prosperidade, desse tesouro, que é viver nos braços de Deus, que é se alimentar desse pão vivo. Como eu falei domingo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quem se alimenta dele não morrerá, terá vida. E não só uma vida abundante aqui nessa terra, mas também uma vida eterna. É de graça, mas tem um preço. É de graça, mas a gente tem um preço do quê? De renúncia. Um preço da gente abrir mão daquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Eu estava falando com uma pessoa hoje e estava dizendo a ela, fala assim: olha, se você abrir mão, se você abrir mão desse prazer aí, que é momentâneo, você vai desfrutar de um prazer eterno. Mas muitas vezes a gente fica com aquele prazer momentâneo, com a mentira, com o orgulho, com a falta de perdão, com o egoísmo, com a prostituição, né? Com a injustiça. A gente fica agarrado e a gente deixa de desfrutar. O Senhor tem. Imagina um tesouro aí na minha cabeça, né? Aquele baú cheio de pedras preciosas, de pérolas, cheio de dinheiro, de dólar, né, irmãos? Dólar é melhor, né? Mas eu estou querendo dizer num contexto espiritual para você. E você fica ali com o seu real, meu realzinho, né? Mas é necessário vender, é necessário abrir mão,
É necessário renunciar. É necessário abandonar a nossa vida de pecado. A nossa vida, aonde a gente quer fazer do nosso jeito. Porque eu penso assim, porque eu quero assim, porque eu acho assim. O reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, o que Deus quer. O que Deus pensa. O que Ele tem para mim e para você. Às vezes não é o que a gente quer, às vezes não está de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas quem será que está certo nessa história? Eu ou Deus? Você ou Deus? Então é melhor fazer uma coisa que você não quer, mas que vai dar certo, ou fazer uma coisa que a gente quer e vai dar errado? O reino de Deus é semelhante a uma riqueza encoberta, a um tesouro escondido. E quando a gente acha, a gente vende tudo que a gente tem, a gente abre a mão das nossas vontades, daquilo que a gente conquistou para ter. Talvez um relacionamento, pastor, eu penei para ter esse relacionamento, né? Mas esse relacionamento não está agradando a Deus. Será que não vale abrir? Será que não vale a pena abrir mão para viver o senhorio de Deus? Para desfrutar do governo, do domínio dele sobre nós? Sobre as nossas emoções? A princípio, queridos, parece que para a gente é um desespero. A princípio parece que a gente não vai conseguir, que a gente não vai viver sem. Mas à medida que a gente se entrega, à medida que a gente vai se posicionando, à medida que a gente vai se entregando, vai vindo uma força sobre nós. Vai vindo uma capacitação de Deus sobre nós. Porque a Bíblia fala que Ele não nos pede nada antes que Ele não nos capacite a fazer, a entregar e a vencer. Eu me lembro logo quando eu me converti, eu gostava muito de música mundana, muito mesmo. Eu gostava muito de dançar, e eu me converti bem na época do Segura o Tchan. Abraço Tchan, não lembro mais. Segura o Tchan, 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 Tchan. E eu dançava o Tchan até embaixo. E eu me converti. E eu descobri que o Tchan não era de Deus. Meu Deus do céu, como assim? Né? E eu vinha aqui na igreja e ficava te louvarei, tomando cuidado para o Tchan não manifestar. E a única coisa que eu falava, meu Deus, como que eu vou me libertar disso? Porque isso era uma coisa que estava incorporado em mim, sabe? Uma coisa que não tem como separar. Sabe quando você mistura café com água? Não tem como separar. Era assim que eu me sentia com a música. Era assim que eu me sentia. Eu não sei cantar, viu, irmãos? Mas eu gostava de dançar, né? Eu gostava de barzinho de pagode, dessa de axé. Ela estava bem no auge. Hoje o auge é baile, né? Hoje que está na moda é umas músicas de corno, né? Mas antigamente... Ai, gente, me perdoa. Não me fuzilem. Mas que tem umas músicas de corno, tem, né? Tem ou não tem? Tem, né? E eu falava, Deus, como é que eu vou me separar? E um dia, e eu vinha os cultos, não perdia um culto, já estava nesse processo de célula, de conversão. E quando eu passava na frente de dessas lojas de, tipo Casas Bahia, que o som ficava ligado, eu ouvia uma música e eu não conseguia. A hora que eu via, eu já estava lá, né? Tchá, 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 né? E eu ficava o dia inteiro com aquela... E aquilo, eu já percebia que não fazia mais parte de mim. Era uma coisa que eu estava ingerindo, que não fazia mais parte desse vaso, não fazia mais parte desse odre. E eu cheguei um dia para um líder que tinha aqui na igreja, e eu falava assim, como? Como que eu vou conseguir renunciar a isso? É uma coisa que está tão incorporado em mim, na minha mente, na minha alma. Como? Eu falo, Senhor, eu renuncio, mas a hora que eu estou lá fora o negócio está tchá, tchá, tchá. Toma conta de mim, eu fico endemoniada. E ele pegou e ele me falou assim, olha, vai chegar um momento que você vai se encher tanto de Deus. Vai chegar um momento que você vai ter tanto uma vida de entrega,
que quando você perceber, você vai ouvir essas coisas, você nem vai ouvir, esse negócio vai entrar, vai até te fazer mal. Você vai até querer sair de perto, porque isso você vai perceber que não faz mais parte da sua alma. E eu falava, mas como? Para mim não entrava na minha cabecinha ignorante, não entrava. Era demais para minha cabeça. Eu não cantar mais uma música mundana e não dançar e não rebolar mais. Para mim era uma coisa que eu não tinha, era demais para minha cabeça. E eu esqueci desse detalhe. E eu fui me convertendo. E eu fui me enchendo do Espírito Santo. E o reino de Deus foi dominando o meu coração. E o senhorio do Senhor foi tomando posse da minha alma. E eu fui começando a ouvir Aline Barros. E eu fui começando a ouvir, na época aqui na igreja, som profético. E eu fui começando a ouvir outras músicas. Fernanda Brum, de repente, do nada, eu começava a ouvir essas músicas. E aquilo até me fazia mal, eu saía de perto. E não mexia mais com a minha alma. E não mexia mais com o meu pezinho. E não mexia, eu não tinha mais vontade de dançar. Eu não tinha mais vontade. Eu só queria louvar a Deus e ouvir as músicas que glorificavam o nome de Deus. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, muito pequenininho. Talvez o seu outro problema, talvez o seu problema seja outro. Talvez aquilo que te domina, talvez aquilo que está te envolvendo, como eu dei exemplo aqui, que está incorporado em você, é uma outra coisa. Mas se você decidir, se você se posicionar, se você confessar, declarar, renunciar, se você cada vez mais falar, Senhor, vem o teu reino, Senhor. Senhor, eu estou disposta a abrir mão, eu não quero, eu gosto, mas eu não quero, Senhor. O sexo fora do casamento, a mentira, a traição, a infidelidade, ou seja lá qual seja a sua fraqueza, a minha fraqueza e debilidade. Vai chegar um momento que o senhorio de Deus vai ser tão forte dentro de você, e você vai estar ministrando sobre outra pessoa. Olha, um dia eu fui cativo nessa área, mas hoje o governo de Deus veio sobre mim e eu estou livre. Amém? Aleluia! O reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus é semelhante a um tesouro escondido. A bênção de Deus sobre a sua vida material, a riqueza de Deus para a sua vida material, a riqueza de Deus para a sua vida emocional, a riqueza de Deus para a sua vida espiritual, a riqueza de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, a riqueza, a promessas, a prosperidade, a vitória. Mas é necessário entrega, é necessário busca, como em Indiana Jones. A equipe de louvor pode ir subindo. Como em Indiana Jones, nós vamos correr, nós vamos passar pelas provas, a bola vai vindo correndo atrás da gente, mas nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Te darei, como Deus disse a Ciro, as riquezas das escuridades, os tesouros escondidos, eu vou te dar, eu vou te entregar. O reino de Deus é semelhante a essa riqueza. Aquele que encontra o reino, aquele que desfruta do reino, aquele que desfruta desse senhorio, desse governo, esse sim encontrou a verdadeira riqueza. Mas para isso é necessário a gente renunciar. Este homem teve que vender tudo o que ele tinha para tomar posse dessa riqueza, segundo nós aprendemos nessa parábola. O que você precisa abrir mão? O que você precisa renunciar? O que Deus está falando com você todas as vezes que você tem no culto, que você vem no culto, meu filho e minha filha, larga esse tchan, né? O que Deus está falando com você, ministrando ao seu coração? Talvez o que Deus está falando com você, meu filho, para de ser frio espiritualmente, para de ser negligente com a obra, com o reino, com as suas coisas, com a sua missão. Meu filho, para de ser dominado pelo dinheiro. Meu filho, deixa de lado esses pensamentos de vingança, de ódio.
que nós possamos encontrar essa riqueza, nós precisamos passar por essa venda, por essa renúncia e por essa entrega. E hoje Deus está perguntando para mim e para você: o que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? O que você precisa renunciar para tomar posse dessa riqueza, para viver e desfrutar deste reino? Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos ministrar uma canção, e você vai ter uma oportunidade para falar com Ele. Você pode ser indiferente, ou você pode agora falar com Ele e falar: Senhor, eu quero essa riqueza, eu deixo agora, Senhor, isso que eu carrego dentro de mim. O reino de Deus é semelhante a uma riqueza. O reino de Deus, o governo, o senhorio, o domínio dele é a melhor coisa que nós podemos desfrutar e se envolver aqui nessa terra. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me deste, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me deste, até transborda. Eu queria convidar você para se colocar em pé. E você vai falar com Deus. Você vai abrir a sua boca e você vai falar: Senhor, hoje eu renuncio isso. Senhor, hoje eu deixo aqui no seu altar aquilo que me impede de viver o seu domínio, de viver o seu governo no meu coração e na minha vida. Você precisar pedir perdão, você vai pedir perdão. Se precisar se humilhar, você vai se humilhar. Mas hoje você pode sair daqui muito mais vivo do que como você entrou. Nós vamos ministrar essa canção de novo e você vai abrir a sua boca e você vai falar com Deus. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me deste, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me deste, até transborda. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante de ti, Senhor. Deus, nós aqui nessa noite fazemos uma oração de entrega, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de vivermos o teu reino, de desfrutarmos do seu senhorio, do seu governo sobre o nosso coração. Tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de desfrutarmos dessa riqueza, de desfrutarmos, ó Pai, desse ouro, desse tesouro. Hoje nós renunciamos, hoje nós deixamos no seu altar, hoje nós entregamos, porque nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós é muito mais valioso, é muito mais eterno, é muito mais rico do que o que queremos prender e carregar dentro do nosso coração. Diga: Senhor Jesus, eu entrego tudo aquilo que me impede de desfrutar
Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Eu tomo posse das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 6,33. Todos conhecem esse versículo de cor e salteado, não é verdade? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu domínio. Buscai em primeiro lugar o seu governo sobre os nossos corações e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu escrevi uma frase aqui: quanto mais voltados estamos para Jesus, mais perto nós estamos das suas riquezas e das suas promessas. Eu tenho certeza que hoje você se aproximou do Pai. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Diga eu tomo posse da riqueza que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui gostaria de ganhar esse livro do apóstolo? Quem tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem alguém visitando hoje? Está visitando? Pela primeira vez? Vem aqui receber você. Não tem dois, só tem um. Você lê, é sua amiga? Você lê, depois você empresta para ela. Pronto. Como que é seu nome? Patrícia. Seja bem-vinda, tá? Vai prosperar, hein, Patrícia? E ter o domínio de Deus no coração. Mais importante. Vamos agradecer ao Senhor? Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite abençoada. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não somos merecedores dessa riqueza. Nós não somos merecedores, mas a sua graça nos alcançou. O teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia nos envolveu. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos viver as tuas promessas. Te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos que o teu reino, porque nós entendemos que o seu governo, que o teu senhorio sobre nós é a única coisa que nos faz herdar a vida eterna, Senhor. E não existe riqueza maior do que essa, porque tudo aqui vai passar, mas a vida eterna, Senhor, vai permanecer. Nós te agradecemos por essa noite maravilhosa e abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Dê mais um forte aplauso a Jesus. Forte, irmão, é forte o aplauso.